Um sujeito vai até um laboratório para fazer os seus exames de rotina. A atendente então pede que ele mije no buraquinho de uma máquina ultramoderna que havia lá. Ele então faz o que a atendente pede e depois de 1 minuto sai o relatório da máquina que dizia: nome: Carlos Eduardo da Silva Santos e Souza. Idade: 59 anos. Profissão: barista. Estado civil: casado. Sangue tipo B. Diagnóstico: artrite no braço direito. Ele não acreditou naquilo e pediu para fazer o exame de novo. A máquina então complementa: idade detalhada: 59 anos, 2 meses e 3 dias. Olhos: castanho médio, cabelos escuros. Diagnóstico: artrite no braço direito. Ele pensa: como esta máquina sabe de tudo isso? Ele então volta para casa, mija numa bacia, pede para sua esposa e filha mijarem também e colocou óleo do carro. Misturou tudo, colocou num vidrinho e voltou para o laboratório. Quando ele chegou lá, foi atendido novamente e lhe pedem para que mije no buraquinho da máquina. Ele então despeja a mistura que fez no buraquinho e 1 minuto depois sai o relatório. Informações complementares sobre Carlos Eduardo da Silva Santos e Souza. O analisado é corno, filha grávida de 2 meses. O óleo do carro precisa ser trocado com urgência. Recomendações: quando for se masturbar, utilize o braço esquerdo, porque o direito tem artrite. Um casal em lua de mel estava passeando de trem e o sujeito estava doido para fazer sexo com a esposa. O trem passa por um túnel e o marido coloca a mão nos seios da esposa. Ela, toda recatada, diz: meu amor, aqui não, né? O trem chega num outro túnel e o marido coloca as mãos no meio das pernas da esposa, que logo diz: meu amor, já disse que aqui não. O trem então chega num outro túnel e o marido coloca as mãos por dentro da calça da esposa, que novamente diz: querido, aqui não pode, já te disse. De repente, o trem entra num outro túnel muito longo e tudo fica escuro por muito tempo. Quando o túnel acaba, ele fala bem baixinho no ouvido dela: se eu soubesse que este túnel fosse tão longo, eu teria te possuído aqui mesmo. Ela, apavorada, disse: epa, então não foi você? 2 sujeitos tinham ido para uma outra cidade trabalhar numa fazenda, quando um se vira para o outro e diz: nós estamos aqui há 2 meses sem mulher e eu já não aguento mais. O que você acha da gente fazer troca-troca? Troca-troca. O que é isso? Eu coloco o bilau no seu redondo e você depois coloca no meu. Puxa, não sei não. E se alguém descobrir, o que vão pensar da gente? Que nada. Ninguém vai ficar sabendo. Só saberão se você contar, pois eu não conto. Então os 2 decidem em fazer o tal troca-troca. O que deu a ideia, então, coloca o bilau no redondo do outro com tanta força que ele não aguenta e teve que ser levado ao hospital pelo amigo. Para não passarem vergonha, decidem falar que o sujeito havia caído sentado num galho de árvore que estava no chão. O médico viu aquilo e disse: mas isto não está parecendo coisa de galho. Está parecendo coisa de bilau mesmo. Vocês têm certeza que foi um galho de árvore que fez isso? Temos sim, doutor. Foi um galho de árvore. O médico ficou desconfiado e curioso em saber o que realmente havia acontecido e diz: olha, eu tenho 2 remédios para receitar. Um deles é para galho de árvore e o outro é para bilau. Mas acontece o seguinte: caso eu receite o de galho de árvore e for bilau, você vai morrer. E caso eu receite o de bilau e for galho de árvore, você também vai morrer. Como o sujeito não queria morrer, tampouco dizer a verdade ao médico. Fala: doutor, faz o seguinte, me receita o para bilau. Mas que foi galho de árvore foi. Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá?
Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. Um camarada cego chega num restaurante e pede ao garçom o cardápio em braille. O garçom lamenta e diz que eles não possuíam o tal cardápio. O ceguinho então diz: "Não faz mal. Pode ir até a cozinha então e me trazer uma faca que o cozinheiro está utilizando?" O garçom não entende nada, mas atende o pedido do ceguinho. Ele então vai até a cozinha, pega a faca e retorna ao salão entregando-a ao cliente cego. O ceguinho lambe a faca e diz: "Que tempero bom o cozinheiro faz aqui. Camarão à grega temperado com limão. Pode me trazer este prato, por favor?" No dia seguinte, o ceguinho retorna ao restaurante e acontece a mesma coisa. Ele lambe a faca e diz: "Frango com polenta com queijo. Adoro isto. Pode me trazer, por favor?" E os dias vão se passando, e o ceguinho se torna freguês do restaurante de tanto que vai até lá. Num belo dia, o garçom resolve tirar um sarro da cara do ceguinho e pede para a cozinheira esfregar a faca na perseguida antes de entregá-la ao cliente. O garçom então retorna ao salão do restaurante e a entrega ao ceguinho, que a lambe e diz: "Não me diga que a Maria Antônia trabalha na cozinha." Um grande produtor de laranjas brasileiro estava desesperado, pois seus clientes de Miami, nos Estados Unidos, estavam cancelando os pedidos e ele já estava prevendo que as laranjas iriam apodrecer no seu celeiro. Para relaxar, ele resolve ir até uma boate e lá conhece uma linda mulher. Ela então o convida para irem a um motel e ele aceita. Quando eles chegam lá, a mulher com uma voz sedutora diz: "Querido, você parece tão desanimado. O que eu posso fazer para te animar um pouco? Ajuda se eu chupar?" O cara, bem desanimado, diz: "Ajuda sim, mas são 7 toneladas." O Antônio estava bebaço no boteco e se vira para o cara ao lado e diz: "Quer ouvir uma piada de português?" O cara então diz: "Olha, eu sou português, tenho 1,90 m, nascido em Lisboa, sou atleta e faço musculação." O sujeito aqui do meu lado é português também, tem 1,80 m e é campeão americano de luta livre. O outro sujeito ao lado dele é português também, tem 1,90 m e luta judô. Mas, mesmo assim, se o senhor quiser contar uma piada de português, pode ir em frente. Seu Antônio coça a cabeça e diz: "Acho melhor não. Se eu tiver que explicar 3 vezes a piada, prefiro nem contar." 2 malucos estavam jogando golfe no campo do hospício, mas o campo estava coberto por uma neblina. Dava apenas para ver as bandeirinhas dos buracos de tanta neblina, mas mesmo assim os loucos continuavam o jogo. Eles então batem na bola e vão até a primeira bandeirinha para verem a sua performance. Um deles havia feito uma tacada muito boa e a bola estava apenas a 1 m do buraco. O outro foi ainda melhor, pois a bolinha estava apenas a 5 centímetros do buraco. O problema era que, por conta da neblina, eles não sabiam qual bolinha era de cada um e resolvem ir até a administração do campo. Encontram lá um jogador profissional que estava visitando o hospício e resolvem pedir opinião a ele do que fazer. O jogador parabeniza os loucos pela jogada e diz: "Quem estava jogando com as bolas azuis?" Um sujeito do interior do estado veio visitar um parente em São Paulo, mas se perde. Ele vai até um homem que estava sentado em um banco de uma praça e pergunta: "Bom dia, meu senhor. O senhor por acaso sabe onde fica o terminal rodoviário da Praça da Árvore?" "Claro. O senhor pega esta rua e vira à esquerda na primeira travessa. Qualquer imbecil sabe disso." O sujeito fica puto com a resposta do homem e diz: "Mas é justamente por isso que eu perguntei para o senhor." 2 amigos resolvem abrir uma agência de publicidade e, depois de alguns meses, aparece um ótimo cliente, que era um renomado fabricante de supositórios. Os supositórios São José. Ele queria um anúncio publicitário que passaria na TV de um novo supositório que seria lançado no mês seguinte. Eles então deviam pensar no anúncio para apresentar ao cliente, mas nada vinha na cabeça. Até que um dos amigos grita: "Já sei!
Você pode me emprestar $50.000 para eu te pagar daqui a 1 ano sem juros? Você está louco? Inabunada, não vai dinha? Vai sim. Supositório São José.